Ok? Bem, eu quero fazer uma correção do que eu falei na primeira mensagem, que é a seguinte. Eu disse que estas mensagens sobre experimentar, desfrutar e expressar Cristo serão 136 mensagens, seriam 400 e tantas mensagens. Aquilo foi um erro. Quando for impresso, sim, pode ser correto, mas na verdade a conclusão do Novo Testamento foram 264 mensagens e começou com Deus e terminou com a Nova Jerusalém, e o irmão Lee, a partir dali, continuou compartilhando sobre experimentar, desfrutar e expressar Cristo. Foram 107 mensagens. Eu queria corrigir isso aí. Há 172 mensagens sobre experimentar, desfrutar e expressar Cristo, ok? Agora chegamos à mensagem 6. O título é Cristo como a Palavra de Deus. Eu quero fazer uma afirmação para vocês que para mim é muito profunda e espero que vocês entendam isso e percebam. É uma definição do que é a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é a autobiografia e a história do Deus triuno viajante como a palavra de Deus. Que tal isso aí? Treinando, vocês pegaram? A Bíblia é a autobiografia e a história do Deus triuno viajante como a palavra de Deus. Isso, obrigado, muito bom. O Salmo 92, Salmo 90, versículo 2 diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. Deus veio da eternidade passada, cruzou a ponte do tempo para a eternidade futura. Estamos falando sobre a palavra de Deus, estamos falando do Deus triuno. É por isso que eu digo que a Bíblia é a autobiografia da história do Deus triuno viajante como a palavra de Deus. Santos, o que eu quero fazer agora, eu não faço isso de maneira leviana, mas quero dar a vocês um retrato. Eu vou chamar os irmãos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Irmãos, podem ficar sentados aí e descansados, ok? Temos 9 irmãos aqui. Eu vou usar esses 9 irmãos. Não tragam o seu computador com vocês aqui, ok? Irmão, quero que você seja o primeiro. Vem aqui. Fique aqui. É claro, agora mesmo. Você acha que vai ser depois da reunião? É agora mesmo, é claro. Ok, Brian. Fica em pé, fica parado aí em pé. Voltado para a audiência, voltado para o público, ok? Agora, estamos falando do Deus triuno viajante como a palavra de Deus. Nós vamos olhar para a eternidade passada. Irmão, dá um passo à esquerda. Aí a eternidade passada, ok? Esse é o Deus solteiro. Irmão, você ainda é solteiro, né? Falou amém. Não pense muito em deixar de ser solteiro, ok? Esse é o Deus solteiro na eternidade passada. Agora, irmão, por que você, da mesma maneira que ele está em pé parado, isso aqui é a eternidade futura. Esse é o Deus casado. Isso mostra. Então, santos, considerem, a Bíblia é um romance divino. O Deus solteiro quer tornar-se o Deus casado. Eu vou pedir que vocês, irmãos, o Deus solteiro quer tornar-se o Deus casado. Isso é a eternidade passada, ele é a eternidade futura, e esta é a ponte do tempo.
Estamos falando do aspecto econômico da Trindade para o seu mover, não da Trindade essencial, que está relacionada com a sua existência e a sua pessoa. Então, vocês têm o Deus solteiro. Aí, agora, irmão, não mais tarde, ok? O Deus solteiro. E aí, irmão, você vem agora e fica ao lado dele. Eu não estou fazendo isso aqui levianamente. Eu quero que vocês vejam algo. Este é o Deus Criador. O Deus solteiro tornou-se o Deus Criador. E você pode ver que a ponte do tempo começa com a criação. E o Deus solteiro, então, tornou-se o Deus Criador. Tá, e você vai ali e fica ao lado dele. O Deus Criador tornou-se o Deus encarnado. É maravilhoso? Você tem o Deus encarnado e isso é econômico, está na ponte do tempo. Irmão, você pode ficar ao lado do Tai ali, por favor. Esse é o Deus Redentor. O Deus Redentor. Não é maravilhoso isso? Irmãos, para casar, vocês não têm que passar por isso tudo, ok? Vai ser assim, ó, de repente. Então, vocês têm aqui o Deus Redentor. Irmão, você pode ficar aqui? Depois do Deus Redentor, ele morreu na cruz, e aí ele veio em ressurreição e tornou-se o Deus composto, como o Espírito que dá vida, certo? O Espírito que dá vida todo inclusivo. Agora sabemos que em Apocalipse, por causa da degradação das igrejas, irmão, vem aqui e fica aí. Aí. Esse é o Deus intensificado. Que tal? O Deus intensificado? Ok. Depois do Deus intensificado, próximo irmão, vem aqui, por favor. Esse é o Deus que habita interiormente. Não é maravilhoso? Aí o próximo irmão fica ao lado dele ali. Obrigado, irmão Brian. Esse é o Deus incorporado. O que é o Deus incorporado? O Deus incorporado é Deus habitando no homem e o homem habitando em Deus, certo? Deus e o homem, um habitando no outro. Portanto, a ressurreição, o Senhor disse, naquele dia, o dia da ressurreição, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Esse é o Deus incorporado. É isso que aconteceu quando começou a incorporação na ressurreição. E, então, são 8. 8. E no final, temos o Deus casado. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso. Então nós vamos do Deus solteiro. Esse irmão aqui é um tipo do Deus solteiro. Ele é solteiro, certo? E aí vamos até o Deus casado. Deus tem de viajar. Ele é o Deus triuno, viajante, como a palavra de Deus, que viaja cruzando a ponte do tempo e ele é o Deus solteiro, esse é o Deus criador, ele é o Deus encarnado, ele é o Deus redentor, ele é o Deus composto, esse é o Deus intensificado, esse é o Deus que habita interiormente, esse é o Deus incorporado e ele é o Deus casado. É claro, no reino milenar, o Deus casado, o reino milenar é a sua lua de mel. Ele é o Deus incorporado, num aspecto mais amplo. Na eternidade futura, essa será a ampliação final e máxima do Deus incorporado. Não é maravilhoso isso? E, na verdade, nós somos parte dessa autobiografia na história, certo? Quem é o Deus intensificado? Esse é o Deus intensificado. Sabe o que ele fez quando você invoca o Senhor? Ele entrou no seu espírito. Não é maravilhoso? Isso é maravilhoso.
Ele agora é o Deus que habita interiormente, certo? Pela misericórdia do Senhor, o Deus incorporado continua a incorporação com o corpo orgânico de Cristo que se consuma na Nova Jerusalém, no reino milenar e pela eternidade futura como o Deus casado. Obrigado, irmãos. Isso nos dá uma figura, eu sei que é uma figura física, mas eu acho que dá para entender. Não é maravilhoso? Irmãos, lembrem-se, vocês não têm que permanecer solteiros. Mas vocês não têm que dar um pulo de 1000 anos, milhares de anos aí cruzando a ponte do tempo. Não esqueçam de orar por isso. Vejam, João 1 é a introdução do Evangelho de João, e a ênfase principal dessa introdução é que Cristo é a palavra de Deus, a definição, explicação e expressão do Deus misterioso e invisível. Porque Cristo, como a palavra de Deus, é a definição do Deus misterioso e invisível, ele é a explicação do Deus misterioso e invisível e é a expressão do Deus misterioso e invisível. Para conhecer Deus, temos que ler Cristo como a palavra de Deus. Para conhecer Deus, temos de ler Cristo. Para conhecer Deus, temos de estudar Cristo. Para conhecer Deus, temos de contemplar Cristo. Para conhecer Deus, temos de contemplar Cristo. E para conhecer Deus, temos de contemplar Cristo. Cristo, como a palavra de Deus, é o grande eu sou, autoexistente e sempre eterno. Ele é eterno, sem começo nem fim. É claro, a primeira vez que o Senhor se revelou como o grande eu sou foi em Êxodo 3, 14 e 15, onde Deus disse a Moisés que dissesse ao filho de Israel, eu sou te enviou. Eu sou te enviou. Ele é o sou eterno. Em João 8, essa expressão eu sou é usada 3 vezes. No versículo 24, o Senhor disse, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. No versículo 28, ele disse, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E finalmente, no versículo 58 do capítulo 8, o Senhor estava falando de Abraão e ele disse, alguém perguntou sobre Abraão, perguntaram alguma coisa de Abraão, ele disse essa minha pobre explicação e os opositores falaram, você ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Imagina, você não tem nem 50 anos. E você imagina que ele era forte, mas você não tem nem 50 anos e já viu Abraão? Ele disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele falou, antes que Abraão existe, o que? Eu sou. Então, eles ficaram irritados naquela hora, irados, pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas ele é o grande eu sou. Ele é aquele que chamou Moisés naquela sarça ardente. Letra B. João 1 refere-se a Cristo como as duas sessões da eternidade, e a ponte do tempo, nos 5 melhores eventos da história do universo, criação, encarnação, redenção, unção e edificação. Em Miqueias 5:2, se você for ao começo de Mateus capítulo 2, os magos, a estrela estava guiando, uma estrela viva estava guiando. Mas eles cometeram um erro e entraram em Jerusalém e perguntaram, onde vai nascer Cristo? E os escribas disseram, ele vai nascer em Belém. E eles citaram Miqueias 5:2. Miqueias 5:2 profetiza que o Messias nasceria em Belém. Eles conheciam o versículo, citaram, mas não foram.
Dá para imaginar? Se você conhecer o versículo que Cristo nasceria em Belém, e se os magos viessem perguntar para você, você diria, peraí, eu vou com vocês também, mas eles estavam em trevas. Então Miqueias 5:2 fala, mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. São desde os dias da eternidade. Você tem essa palavra saídas, é muito significativa. Eu encorajaria vocês a lerem a nota de rodapé 1 de Miqueias 5:2 no seu estudo. Eu vou ler uma parte dela, fala, embora Cristo tenha vindo de Belém, as saídas dele eram desde os tempos antigos, desde a eternidade. A manifestação de Cristo começou na eternidade, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O Deus triuno estava preparando-se para sair sair da eternidade, entrando na esfera do tempo e vir com a sua divindade na humanidade, nascendo em Belém como homem. Ele criou todas as coisas como uma preparação para que ele saísse da eternidade e entrasse na esfera do tempo. A sua saída, ele estava saindo em sua encarnação, ele estava saindo em seu viver humano, ele estava saindo no seu viver humano, ele estava saindo em ressurreição, ele estava saindo em sua ascensão, e ele estava saindo, entrando em nós. Isso é parte das suas saídas. Ele saiu para dentro do nosso espírito para nos regenerar. Ele não parou as suas saídas aí, ele continua salvando-nos organicamente, expandindo-se do nosso espírito para nossa alma, para o nosso corpo, as suas saídas para nossa alma, para nos santificar com a sua natureza divina, santificando-nos para nos renovar com novidade. Você tem então a regeneração, santificação, renovação, e aí ele sai para nos transformar. A transformação não é maravilhosa? Ele sai para nos transformar e sai para sermos conformados à sua imagem e, por fim, ele sai para o nosso corpo mortal, para nos glorificar, para que nos tornemos a sua noiva e ele se torne o Deus triuno casado com a palavra de Deus, ok? Essa expansão também acontece através da pregação do Evangelho a toda a terra habitada, especialmente a pregação do Evangelho do Reino. Vamos ver agora o número 1 da letra B. João 1, como um prólogo do livro de João, é um resumo da história do Deus triuno viajante. Vejam essa descrição do Deus triuno. Ele é o Deus triuno viajante, como a palavra na eternidade passada, tornando-se por fim a nova Jerusalém na eternidade futura. É impressionante. Todo o Novo Testamento, ele começa na eternidade passada com a palavra de Deus e termina na eternidade futura com a nova Jerusalém. Isso significa que o Logos eterno de Deus, a palavra de Deus, torna-se a nova Jerusalém. Mas ele não se torna a Nova Jerusalém como o Deus solteiro, ele se torna a Nova Jerusalém como a palavra de Deus que foi processada e agora está unida, mesclada e incorporada conosco para nos tornar juntamente com ele o Deus triuno casado. É maravilhoso. Diz aqui que é um resumo da história do Deus triuno, um resumo. A definição de resumo é que é uma afirmação que resume os pontos importantes de um texto. Isso aqui é uma declaração que resume toda a Bíblia. É maravilhoso. Nós vamos ver isso mais adiante. João 1 nos mostra, de maneira cristalizada, a palavra eterna em sua obra criadora, em sua jornada pela ponte do tempo, a fim de se tornar carne,
para o cumprimento da sua redenção judicial, para se tornar o Espírito que unge, que dá vida e transforma, a fim de levar a cabo a sua salvação orgânica. E, por fim, tornar-se totalmente unido, mesclado e incorporado com a sua noiva, regenerada, transformada e glorificada, para ser a Nova Jerusalém, a Betel máxima, a morada mútua de Deus e o homem. Isso tudo está no capítulo 1 de João. Letra C diz: nesses 5 eventos universais e históricos, Cristo, a palavra de Deus, como o Criador na criação, 2, como o homem que armou o tabernáculo entre nós na encarnação, 3, como o Cordeiro na redenção, 4, como o Espírito que unge na transformação, e 5, como a escada. Em verdade vos digo, vereis os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que o Senhor estava dizendo a Natanael é que aquela escada em Gênesis 28 é uma figura de mim. Essa escada está na tua frente. Eu estou na terra. Eu ligo a terra ao céu. Eu não sei o que Natanael estava pensando, mas, puxa, eu ficaria doido de ouvir uma coisa como essa do Senhor Jesus. Então, novamente, a escada unindo o céu e a terra, que define, explica e expressa o Deus invisível. João 1:1 fala, no princípio é a eternidade passada. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Essa é uma pessoa, o Logos de Deus. Mas, santos, também temos, e é muito maravilhoso, temos a palavra escrita, temos a palavra viva e temos a palavra aplicada do Espírito. Vocês não estão gratos por ter a palavra escrita de Deus? A palavra escrita de Deus, temos a palavra viva de Deus e temos a palavra de Deus aplicada como o Espírito. Portanto, em João 5, 39 e 40, o Senhor Jesus nos disse, há muitos religiosos opositores ali, e o Senhor Jesus disse, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Todas essas Escrituras, imagine, todas essas Escrituras testificam de mim, o Deus triuno viajante, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Santos, cada vez que vamos à Bíblia, precisamos fazer uma oração simples. Senhor, eu venho a Ti na Tua palavra santa. Dispensa-te mais para mim como a vida eterna. Ele responderá uma oração como essa. Precisamos contatar a palavra viva na palavra escrita, e quando oramos sobre essa palavra escrita, que é a corporificação da palavra viva, esse Logos é convertido, se converte em rema, que é a palavra instantânea, a palavra aplicada, a palavra que tem o teu nome, uma palavra pessoal para você. E essa é a palavra aplicada do Espírito. Algarismo Romano 2, Cristo, como a palavra de Deus, fala por Deus por meio da sua criação. João 1:3 fala, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então podemos ver que ele é o Deus Criador. Os céus proclamam a glória de Deus, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, isso é misterioso, irmãos. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Mas a criação fala. Como você pode explicar isso?
Uau! Tudo que você pode dizer é uau! A criação fala. Eu vou ler a letra B. É uma citação de Romanos 1:20. Quero ter certeza de ter enfatizado a coisa certa aqui. Pois as suas coisas invisíveis, tanto o seu eterno poder como as suas características divinas, claramente se veem desde a criação do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas, para que eles, os homens, sejam indesculpáveis. Se você olhar a criação, pense nisso. Quando Deus começou a falar com Jó, ele falou com Jó sobre todos os animais, todos diversos tipos de animais. Você consegue explicar a respeito do hipopótamo? Por que os jacarés têm medo dos hipopótamos? Você pode explicar por que esses animais não têm medo nenhum? Então, quando o Senhor mostrou todos esses seres criados a aquele animal, eu não consigo me lembrar a palavra agora, que vive nos Alpes, que tem um chifre enorme. Ibex, é o Ibex. O Ibex que mora nos Alpes. Santos. Eu vi isso aí no Museu Smithsonian. Eu vi esse Ibex. Eles ficam lá no alto, nos montes dos Alpes. Se a gente tentar escalar onde eles escalam, nós morremos. E esses Ibex são tão grandes. Eu vi eles correrem o mais rápido que podem, parando, descendo aquela encosta e para de repente. Eu pensei, puxa, eu creio em Deus. Sabe? Eu falei, Ruth, você devia ter me mostrado esse canal do Smithsonian, da televisão, Smithsonian. Mais cedo, eu devia ter visto isso. Esse Ibex é impressionante. Você vê o que eles fazem? Você vê as coisas que ele faz? Deus falou com Jó sobre as criaturas que ele criou e Jó percebeu que ele não era nada. Ele falou para Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Como que uma criatura imensa, maior do que... Obrigado, John. Essa criatura é maior do que qualquer jogador de futebol americano já viveu. É enorme, imenso. Ele vem correndo lá de cima do morro, naqueles morros de neve, disparado. Quando chega na beiradinha do abismo, ele para. Como é que pode uma coisa dessa? Eu não sei explicar. Vocês têm que ver o documentário na televisão do Smithsonian. Bem, vejam isso aqui. Então você tem as coisas invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como as suas características divinas, claramente se veem desde a criação do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas, para que o homem não tenha desculpa, para que o homem seja indesculpável, porque a criação diz: há Deus, Deus existe. Esse é um testemunho pessoal. Eu, muitos anos atrás, fui para um acampamento de verão, eu era conselheiro ali, e nós levamos os jovens para os montes, as montanhas, para acampar. Eu não sou um acampador, certo? Eu nasci na cidade, eu não sou alguém que acampa. Imagina você armar uma tenda lá na Quinta Avenida em Pittsburgh. Mas eu sou agradecido porque quem me ajudava, ele conhecia todas essas coisas. Nós queríamos ter certeza que os jovens estavam seguros, então nós ficamos no acampamento com eles. Sabe o que eu fiz? Eu fui para as rochas. Eu estava nas rochas, porque eu não queria que ninguém caísse da montanha. Então eu dormia aquela noite em cima das rochas, imagina. É como Jacó colocando uma pedra como um travesseiro para ele.
Irmãos, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu era um grande agnóstico. Eu era um ateu e, de repente, quando deitei, eu vi todas as estrelas no céu. Quando eu vi aquilo, eu fiquei sabendo, existe Deus. Deus existe. Eu não sabia quem era Deus, mas eu cria em Deus. Simplesmente por olhar para a criação, para todas as estrelas, vendo aquele vale ali. Quem poderia ter feito isso tudo? Somente Deus poderia fazer. Então eu me lembro que uma espécie de oração, oh Deus, eu creio que eu tenho um destino, eu não sei qual é, mas mostra-me qual é. Por fim, Deus me mostrou quem Ele era. Ele me trouxe para a vida da igreja, certo? E aí me mostrou qual é o meu destino. É impressionante a criação, o que ela faz. O universo é a manifestação e a criação da glória divina. O universo é cheio de luz, certo? Quando o sol desce, você vê as estrelas e a lua, e isso mostra que Deus é um Deus de luz. O próximo item que eu escrevi aqui é que a grandeza do universo manifesta a grandeza de Deus. Ele escreveu. O universo é tão grande. Quando eu era um menininho, eu pensava, bom... Meu filho falou, pai, quão longe está aquela estrela? Meu filho perguntou, quantas milhas de distância? Eu falei, oh, Senhor Jesus, eu penso que a velocidade da luz é 60 mil milhas por segundo, certo? Eu me lembro disso aí. Então, quando aquelas estrelas, você às vezes vê uma estrela e ela não está mais lá. Ela já queimou, explodiu, porque levou um tempo muito grande para aquela luz chegar até você. A luz chegou a você, mas a estrela não está mais lá. Eu esqueci que eu respondi para o meu filho falou, oh, que maravilha, pai. Eu falei, que bom. Eles creem em você, os filhos creem em vocês. Eu esqueci o que eu falei. Devia ser a verdade. Mas eu falei sobre Deus para ele. Deus é tremendo. Pensem nisso, irmãos e irmãs. Se você estiver num navio no meio do Oceano Pacífico, você é tão pequeno na grandeza, no meio da grandeza daquele oceano, você é como um cisquinho ali, um cisco no meio do oceano. Letra. Então ele fala a grandeza do oceano, mudando. As 4 estações manifestam quão maravilhoso Deus é. Cristo, como a corporificação de Deus, é a maravilha em todo o universo. Quando ele usa a palavra maravilha com relação a Cristo, sabemos que Deus é incompreensível. Ele é totalmente uma maravilha. Somente Ele, com todos os itens que Ele é maravilhoso, incompreensível e misterioso. A beleza do universo. Seattle é bonito ou não? É, absolutamente é. Nós tivemos o primeiro jogo do ano com a Universidade de Washington e nós pegamos um avião, chegamos lá, falamos, puxa, por que nós não estudamos aqui? Que espetacular que é. Por quê? Há uma beleza em Anaheim. Há uma beleza em Anaheim. Ouçam. Se você vier para minha casa, na frente da minha casa tem uma roseira. Não é bonito isso? É bonito. Nós, irmãos, somos tão grosseiros que a gente passa por cima das rosas. Não, pare e cheire as rosas. A beleza do universo. Você pode ir para o oeste do Kansas. Tudo que você vê ali é uma planície imensa, com campos de trigo por toda parte ali. Eu olhei para um lado, ele falou, o que você está vendo? Ele disse, nada.
Aí eu montei para o leste. O que você está vendo? Nada. Eu olhei para trás, você está vendo o quê? Nada. O que você está vendo para cá? Nada. Na verdade, havia algo ali. A primeira vez, quando eu mudei para o Kansas, era o que eu dizia, mas havia algo. Havia oceanos e oceanos de trigo. Absolutamente bonito, belo. Oceanos de trigo. E Cristo é tipificado por um grão de trigo. Ok, desculpem. Temos as flores em Anaheim. Temos grama em Anaheim. Há árvores. Não temos montanhas em Anaheim, mas veja, no sul da Califórnia, você pode ir para o deserto, para as montanhas, para a praia. O deserto, as montanhas e a praia. Que tal isso? São vistas pitorescas, certo? Essas e todos os cenários agradáveis são manifestações da beleza de Deus. Então, finalmente eu quero dizer o seguinte, que é um arranjo e preparação de Deus do universo para o homem, e a sua provisão para todas as necessidades do homem mostra a bondade de Deus para com o homem. Agora, vemos algo específico. Temos a criação. Há um grande intervalo de tempo entre Gênesis 1:1 e 1:2, mas o Espírito, a palavra e a luz foram instrumentos usados por Deus para gerar vida. Esses versículos curtos. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e houve o juízo por causa da rebelião de Satanás, e a terra tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície do abismo, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Então, o que vemos aqui, primeiro, santos, vemos Cristo em três aspectos. Vemos Cristo como o Espírito, que é a realidade de Deus. Cristo como o Espírito é a realidade de Deus. Cristo como o Espírito pairava sobre as águas de morte para gerar vida. Nós não percebemos antes de vir para o Senhor ou antes de vir para a vida da igreja, mas o Espírito estava pairando sobre nós, certo? Para gerar vida em nós. E Cristo como a palavra é o falar de Deus, e Cristo como a luz é o brilhar, o resplandecer de Deus. Nós não dissemos essa parte. Cristo brilhando sobre nós produziu a velha criação, agora o seu brilhar no coração dos apóstolos os tornou uma nova criação. Portanto, o brilhar de Deus produz os ministros da nova aliança e seu ministério. Vocês não apreciam muito mais Anaheim agora? Lembrem-se, os montes estão lá longe, certo? Os jovens vão para lá. Vocês têm o deserto e tem o oceano. Assim, ó. E aí você tem uma roseira em Anaheim. A beleza por toda parte. Letra C. O que é mencionado em Atos 14, 15 a 17 e 17, 24 a 29 tem o mesmo propósito de revelar a criação de Cristo falando por Deus. E nessas duas porções, Paulo usa a criação para pregar o Evangelho. Em Atos 17, quando ele estava no Areópago, que é um monte, o espírito dele foi provocado quando ele viu todos aqueles ídolos, todos aqueles altares para diversos deuses. Eles eram supostos, eles deveriam ser a inteligência da terra, os gregos, mas tinham todos aqueles deuses. E Paulo, graças a Deus, encontrou um altar ali que estava escrito ao Deus desconhecido. E Paulo disse,
Ele apontou para aquele altar e falou: o que vocês adoram sem conhecer, esse é que eu anuncio para vocês. Eu anuncio para vocês um Deus que vocês não fazem nem ideia. Ele é o Deus desconhecido e pregou o Evangelho de maneira maravilhosa. Vocês podem ler aquela passagem. Ok, vamos ver agora em Romano 3. Cristo, como a palavra de Deus, fala por Deus mediante a encarnação como o tabernáculo de Deus. Em João 1,14, ele é o tabernáculo de Deus. Em João 2, 21 a 22, ele é o templo de Deus. O tabernáculo de Deus, o templo de Deus, são o edifício de Deus, certo? Então, quero fazer uma afirmação. O edifício de Deus é um homem-Deus. O edifício de Deus é um homem-Deus. É Deus edificado no homem e o homem edificado em Deus. Então, através do tabernáculo, porque a palavra tornou-se carne e armou o tabernáculo entre nós, podemos entrar em Deus. Podemos entrar em Deus. O que a nota de rodapé fala, que o conceito profundo do Evangelho de João é que Deus, você contata Deus e entra nele para desfrutar as riquezas contidas em Deus. Em Colossenses 1, 16 e 17, ele fala que todas as coisas foram criadas nele, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Nele significa que tudo foi criado no poder da pessoa de Cristo. Por meio dele significa que tudo foi criado por Cristo como um instrumento ativo. Ele foi um instrumento ativo através do qual a criação de todas as coisas foi realizada sequencialmente. Você pode ver na nota de rodapé sobre isso. E para ele indica que Cristo é o fim de toda a criação. Todas as coisas foram criadas para ele, para que ele possuísse. Então, nele, por meio dele e para ele. Algarismo Romano 3, letra A diz: a palavra sendo encarnada, não somente introduziu Deus na humanidade, mas também tornou-se um tabernáculo para Deus, como a habitação de Deus na terra entre os homens, sendo cheio de graça e de realidade. A lei faz exigências ao homem, segundo o que Deus é. Aleluia, pela graça. A graça supre o homem com o que Deus é, para satisfazer a exigência de Deus. Porque todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Eu gosto do que está no ponto B, que vem do estudo Cristalização de Romanos, fala que ao tornar-se carne. Eu me lembro quando o irmão Lee deu essa mensagem, eu estava assistindo isso no webcast do Living Stream. Ele falou uma palavra em inglês e perguntou para diversos irmãos, seus cooperadores, falou: o que significa essa palavra, irmãos? Eu não sei, irmão Lee, eu não sei, irmão Lee. E eu sei. Aí ele falou: Dick, o que significa isso? O Dick falou: eu não sei, irmão Lee. Ele falou: Dick, essa é a sua língua materna, por que você não sabe o conhecimento? Você não conhece o significado dessa palavra. Por isso que quando estudamos a Bíblia, temos de ter sempre um dicionário ao nosso lado. Veja as palavras que o irmão Lee veio aqui. Ao tornar-se carne, ele tornou-se a corporificação do Deus triuno, trazendo Deus ao homem e fazendo com que o homem pudesse ser contatado, tornando o homem contatável. Santos, por que viemos à reunião esta noite? Essa é uma pergunta retórica, não respondam. Por que viemos para a reunião esta noite? Viemos a esta reunião para contatar Deus em nosso espírito. Deus é contatável, Deus é tocável, Deus é recebível, Deus é experimentável, Deus é entrável e, aleluia, Deus é desfrutável. E santos, eu escrevi isso aqui, parece ser algo tão simples, mas quando eu li este item, eu estava considerando Mateus 1:23, que fala que o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco, Deus conosco. E eu estava lendo novamente o livro de Atos,
Quando eu cheguei em Atos 18, Paulo estava em Corinto. Corinto era uma cidade muito pecaminosa. E o Senhor disse a Paulo, Paulo, não tema, eu tenho muito povo, muitas pessoas nesta cidade. Tenho muito povo nesta cidade. Paulo escreveu 2 epístolas aos Coríntios. Em Atos 18, 10, veja o que o Senhor disse para encorajar Paulo. Ele disse, eu estou contigo. Ele falou, eu mesmo estou contigo. Todos lembrem-se disso, irmãos. Eu mesmo estou contigo. Atos 18, 10. E sabemos que José, em Gênesis 39, 2, fala que o Senhor estava com José, ele se tornou próspero. Esse era o segredo de José, que Deus estava com ele. Ele tinha a presença de Deus. Em si, ele tornou-se o homem-Deus, introduzindo a divindade na humanidade e mesclando a divindade com a humanidade. A encarnação do Filho primogênito de Deus também é para declarar, explicar Deus ao homem na palavra, na vida, na luz, na graça e na realidade. Eu vou ler esses itens. A palavra é Deus expressado, explicado e definido para o homem entender Deus. 2. Vida é Deus dispensado a nós para o homem receber Deus. Luz é Deus brilhando para o homem ser iluminado e participar de Deus. Graça é Deus desfrutado pelo homem para o homem compartilhar suas riquezas. E realidade é Deus tornado real ao homem para o homem compreender e entender Deus. Vamos ver agora o algarismo romano 4, falando de coisas que aconteceram na ponte do tempo. Não é maravilhoso que Cristo é a palavra falando por Deus? Ele fala por Deus, ele falou por Deus na eternidade passada, ele falou por Deus na criação, na encarnação, na redenção, certo? Na ressurreição, ele fala por Deus na eternidade como o próprio Deus, ele fala por Deus para todo o universo. Cristo, como a palavra de Deus, fala por Deus ao tornar-se o Cordeiro de Deus para a redenção. Ao tornar-se o Cordeiro para a redenção do mundo perdido, Cristo nos fala como Deus cumpriu sua redenção judicialmente pela sua morte como procedimento segundo a sua justiça. O Cordeiro de Deus significa a palavra na carne, como o cumprimento de todas as ofertas do Antigo Testamento para cumprir a plena redenção de Deus. Nos diz que Cristo é a realidade da oferta pelo pecado, da oferta pelas transgressões, do holocausto, da oferta de manjares, da oferta de paz, da oferta movida, da oferta alçada e da libação. Santos, isto é maravilhoso, conhecer esses pontos e orar de volta para Deus. A oferta pelo pecado e a oferta pelas transgressões, primeiro, para que as nossas transgressões, a nossa experiência, para nós recebermos luz sobre o nosso pecado, e nós falamos, Senhor, eu te tomo como a minha oferta que lida com o pecado, mas a primeira oferta, biblicamente falando, é a oferta de holocausto, que representa Cristo como aquele que foi absoluto por Deus e absoluto pela satisfação de Deus. Santos, eu amo essa segunda definição da oferta de holocausto. O holocausto significa a vida que nos capacita viver uma vida que é absoluta para Deus e para a satisfação de Deus. Portanto, a vida que temos em nós nos capacita a viver a vida de holocausto. Então, depois da oferta de holocausto, temos a oferta de manjares. Salmo 92:10 fala de ser mesclado. E temos a oferta de paz, o tomamos como oferta de paz. Temos paz, temos paz para com Deus e uns para com os outros. Ele é a oferta alçada, ele é o Cristo ressurreto, ele é a oferta movida, ou seja, ele é o Cristo ascendido, e ele é a oferta de libação, ou seja, ele é o Cristo que se
que se derrama. Com Cristo, como todas as ofertas, temos a plena redenção de Deus e podemos experimentar e desfrutar essa redenção. Algarismo Romanos 5 agora. Encorajo que vocês leiam esses versículos para o seu teste. Cristo, como a palavra de Deus, fala por Deus ao tornar-se o Espírito que unge para a transformação do povo redimido de Deus em pedras, para a edificação da casa de Deus, Betel, organicamente para o Novo Testamento. João testificou no versículo 32 do capítulo 1, depois dele ter batizado o Senhor, ele disse: vi o Espírito descendo do céu como pomba e permaneceu sobre ele. Nesse momento você tem não apenas o Cordeiro de Deus, mas você tem o Cordeiro hífen pomba de Deus. É claro, eu não vou ler isso tudo aqui porque vai gastar muito tempo, mas João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos falaram: puxa, é melhor nós o seguirmos. E alguns deles falaram: o que você está buscando? Eles falaram: Rabi, o que buscais? Eles disseram Rabi, que traduzido significa mestre. Onde moras? Onde moras? Ele está aqui conosco, agora mesmo, morando. Então, no aspecto físico não temos isso, mas temos algo mais real ainda. E ele respondeu-lhes: vinde e vereis. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido as palavras de João dizendo, e falou: encontramos o Messias, que traduzido significa Cristo. Ele o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, que tu serás chamado Cefas, que se traduz por Pedro, que significa uma pedra. Ele é o Salvador pedra, e nós somos pedras vivas. Eu vou ver mais tarde, vamos ver João 1,51. Ao tornar-se o Espírito que unge, dá vida e transforma, Cristo nos fala ainda mais sobre como Deus realiza sua economia organicamente por meio da sua vida divina para o seu propósito divino, de acordo com o desejo de seu coração. Precisamos ser vigilantes para não permitir que nada no nosso viver diário substitua Cristo como o Espírito que unge em nosso espírito. Ok? Vamos ver agora. Fala: Cristo é aquele que foi ungido, tornando-se aquele que unge, e também a unção. Viver, é possível que mesmo como crentes vivamos no princípio do anticristo. Não com um A maiúsculo, anticristo com A maiúsculo. Porque em 1 João, o Senhor fala que há muitos anticristos. Viver no princípio do anticristo é ser contra a unção. Você tem a unção, tem o mover, o operar do Espírito em você. Estar no espírito do anticristo é ser anti a unção. Não que você é apenas contra a unção, mas você está no lugar da unção. Você substituiu a unção no seu espírito. Anti significa contra e em lugar de, em vez de. 2. Ser anticristo é ser contra Cristo e substituí-lo por outra coisa. Podemos substituir Cristo pelo nosso ego. Você entende? Você, na faculdade, é a pessoa mais popular da universidade. Você foi salvo, se ficou impopular. E aí, quando você vem para a igreja, você ficou realmente impopular. E aí você começou a dar testemunhos. Nós não somos populares, porque nós amamos o Senhor Jesus, não somos populares. Graças ao Senhor por isso. Eu quero ser popular com o Deus triuno. Mas santos jamais substituam Cristo com o nosso bom comportamento. Entende? Oh, ele é um bom irmão. Ele é bom irmão? Eu quero saber se ele é um irmão Deus.
Se ele não for um homem-deus, a sua bondade substitui Cristo. Se substituirmos Cristo por algo do nosso próprio comportamento e caráter, estaremos praticando o princípio do anticristo, por permitir que certas coisas substituam o próprio Cristo. Precisamos estar alertas para isso, especialmente na nossa cultura. Estava vendo o Estudo Vida novamente. O irmão Lee fala muito sobre cultura no Estudo Vida de Colossenses, também no Estudo Vida de Efésios, em algum lugar, no Estudo Vida de Filipenses. E, humanamente falando, precisamos da cultura para nos preservar humanamente. Mas quando isso entra na vida da igreja, Cristo tem que se tornar a nossa cultura. A nossa cultura tem de ser substituída por Cristo. Então, eu estou citando o irmão Lee. Não fiquem irados comigo, ok? Ouçam. Os americanos têm a sua cultura. Os chineses têm a sua cultura. Os europeus do norte têm a sua cultura. Os japoneses têm a sua cultura, ok? A cultura dos americanos é a franqueza. Os americanos são francos, eles falam o que eles pensam. Os chineses têm uma cultura ética. O irmão Lee tinha base para falar isso, ele era chinês. Ou seja, se é Confúcio, não sei. Os americanos são francos, os chineses são éticos, os europeus do norte. Você tem o conservadorismo. O que você tem com os japoneses? Sabe que um irmão japonês, eu quero ter certeza, eu não quero ofender, eu amo os santos do Japão. Eu falei, irmão fulano. O irmão lhe disse que os japoneses são misteriosos. É verdade isso ou não? Ele falou, irmão Ed, nós somos muito misteriosos. Em outras palavras, você pode estar com um japonês, eles se dobram, eles abaixam a cabeça, né? E eu tinha que abaixar. Um cooperador que estava na minha frente, ele conseguia tocar, o irmão conseguia tocar o teto que estava ali na minha frente, e eu tinha que abaixar o tempo todo. Os japoneses, ele cumprimenta, que tem um sorriso, mas por dentro ele pode estar pensando, eu não gosto desse cara aí. É misterioso isso. O irmão Lee falou, você pode ficar uma semana com um japonês e você não vai saber nada a respeito dele. Bem, os santos japoneses não são assim, ok? O único mistério que eles têm nas igrejas no Japão é o mistério de Cristo. Aleluia. Ok, agora nós precisamos admirar a cultura, negar a nossa cultura. Um chinês, eu me lembro que o irmão Gerald Chen me disse que, Eleanor, eu acho que o Ron compartilhou muito sobre isso, Ronnie, que o irmão Lee, ele era tão forte com os chineses, com os irmãos de língua chinesa, falou, não vão para Chinatown, não vão. Nós que somos Caucasians gostamos de ir para Chinatown, mas ele falava para os chineses, não vão para Chinatown, porque se vocês forem lá, isso vai alimentar a sua cultura. Se eu for para o Chinatown e tiver lá aquele ovo milenário, isso não vai me atrair de jeito nenhum. Dumpling, seja o que for. É claro, a comida chinesa que nós comemos é uma comida chinesa americana. A comida chinesa que você come quando vai para Taiwan é a verdadeira comida chinesa. Tem um bico de galinha saindo da sopa assim. Eu não sabia que isso era comida chinesa. Santos, precisamos negar a nossa cultura. A nossa cultura é Cristo. No novo homem, Cristo é todas as pessoas e está em todos. Não há bárbaros, não há cita, não há escravo, não há livre. Não há texano. Não há y'all. Seis tudo. Não tem seis tudo. Não há mongóis. Não há canadenses, mas Cristo é todas as pessoas.
E Cristo está em todos. Veja que milagre isso aqui, basta olhar ao lado. Nós não olhamos para cores e raças, mas se você fizer isso, você vai ficar impressionado. Veja, irmão, de onde você veio originalmente? Do Texas, mas depois dos Santos, Nigéria. Meu irmão, dá para você vir aqui, por favor? Olha esse irmão. Você veio de Houston, certo? Sobe aqui, irmão. Olha isso aqui, ó. Ele e eu somos irmãos. Eu fui pro 7, gostaria de ir no 7-Eleven e falar, nós somos irmãos. Eles disseram, o quê? Então, veja, nós não nos parecemos irmãos, mas interiormente somos irmãos. Amém, obrigado, irmão. É um milagre isso. Eu tenho de ir mais rápido. Onde que ele está? Cristo como a escada celestial em Betel. 4. Precisamos nos arrepender por vivermos diariamente no princípio do anticristo, permitindo que a cultura, a religião, a ética, os conceitos naturais substituam Cristo como a unção interior. Isso é ser contra a unção, ante o mover, o trabalhar e o saturar do Deus triuno em nós. 5. Devemos orar. Quando você lê essas duas palavras, devemos orar, o que você deve fazer? Orar. Quando você então entra nessa mensagem, faça essa oração. Senhor, queremos viver e andar na unção, com ela e por meio dela. O mover, trabalhar e saturar do Deus triuno em nós. C. A pomba, o Espírito que unge, regenera o homem criado, unge e transforma o homem natural em pedras vivas e une o homem transformado. Na conversão de Pedro, o Senhor deu-lhe um novo nome, Pedro, que significa pedra. E quando Pedro recebeu revelação sobre Cristo, o Senhor revelou ainda mais que ele era a rocha. Ele disse, sobre esta rocha, que sou eu sou essa grande rocha, sobre esta rocha, a revelação, eu vou edificar. Pedro, tu és uma pedra. Você precisa ser edificado em mim. Eu preciso ser edificado em você e você tem de ser edificado em mim. Mas há um único fundamento que é Cristo, certo? Mas Pedro viu que Cristo era uma pedra. Por esses dois incidentes, Pedro recebeu a impressão de que Cristo e seus crentes são pedras para o edifício de Deus. Em 1 de Pedro 2,4, ele fala, indo a Cristo uma pedra viva. Eu gosto disso, você não ama a palavra? Senhor, eu venho a ti como a pedra viva. Aproximando-vos dele, a pedra viva. E ele disse também, vós mesmos como pedras vivas estáis sendo edificados, casa espiritual. Cristo é a pedra angular, ele é a pedra angular preciosa, e ele falou, para vocês que creem, ele é a pedra preciosa. Algarismo Romano 6 agora, estamos quase lá, santos, aleluia, estamos quase terminando, Algarismo Romano 6. Eu não consigo quebrar o meu recorde da última vez, mas tudo bem. Cristo, como a palavra de Deus, fala por Deus. Ele estava falando com Natanael, ele falou, Natanael, ele disse, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Não sabemos o que o Senhor viu quando viu Natanael debaixo da figueira. Ele não fala. Talvez Natanael estivesse orando. Uma figueira representa Israel, é uma figura de Israel. Talvez ele estivesse orando, fazendo uma oração secreta. Ele não contou para ninguém o que aconteceu ali, debaixo daquela figueira. Mas o Senhor disse, eu te vi debaixo da figueira. E então Natanael disse, Rabi,
tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Imagina. Então o Senhor disse a Natanael, ele falou, Natanael, verá as coisas maiores do que esta. Você diz que eu sou o Filho de Deus, o Rei de Israel, você verá coisas maiores que estas. Você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E isso está em Gênesis 28, no sonho de Jacó. Se lembram? Jacó estava fugindo do seu irmão e ele estava fugindo da casa de Esaú, para a casa do tio Labão. Jacó, ele era um trapaceiro. E quando ele chegou na casa do tio Labão lá, ele se tornou um trapaceiro maior ainda. Bem, de Balaão. Ele saiu com tanta pressa que não tinha uma tenda, uma barraca para dormir. Ele pegou uma pedra e usou de travesseiros. Pegou uma das pedras daquele lugar e colocou sobre a sua cabeça e dormiu ali. O quê? Irmãos e irmãs, não reclamem do seu travesseiro. Ele usou uma pedra por travesseiro. Todo esse sonho que ele teve, diz que depois daquilo, ele sonhou. E ele sonhou que havia uma escada posta na terra e os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. E é claro, ao acordar Jacó do seu sono, disse, realmente o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. Ele temeu e disse, quão terrível este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. Ele tomou aquela pedra que usou como travesseiro, erigiu-a e colocou-a, pôs como coluna e derramou azeite em cima. E chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Esse é o assunto mais crucial na revelação de Deus. O assunto mais crucial na revelação de Deus é que Deus quer ter a casa de Deus. Deus quer a igreja como a casa do Deus vivo, sendo Ele a escada, trazendo o céu, Deus, para a terra, o homem, e levando o homem para o céu, que é Deus. Ele traz Deus para dentro do homem, leva o homem para dentro de Deus, e isso é a vida da igreja. No estudo Vida de Gênesis, diz que o princípio de um sonho é que no sonho algo impossível acontece conosco. É o princípio de um sonho. Às vezes nós sonhamos, aí quando a gente acorda fala, graças a Deus era apenas um sonho. Graças ao Senhor isso não aconteceu. O princípio de um sonho é que algo impossível acontece com você. Toda visão espiritual é um sonho e toda experiência espiritual é um sonho. Santos, para sermos salvos, nós sermos salvos é um sonho. Vocês virem para a vida da igreja não foi um sonho? Vocês estarem aqui nesse treinamento não é um sonho? É claro que é. Uma pedra foi usada por Jacó como travesseiro. Isso significa Cristo constituído em nós, por meio das nossas experiências subjetivas dele, ele torna-se um travesseiro para o nosso descanso. Após despertar do seu sono, Jacó erigiu aquele travesseiro, aquela pedra travesseiro como uma coluna. E aquilo no que sonhamos e descansamos torna-se um material para apoiar e suportar a casa de Deus. Letra A. Cristo, como a escada celestial em Betel, também nos fala de como Deus deseja ter uma casa na terra, constituída por seus eleitos, redimidos e transformados, para que Ele possa trazer o céu para a terra e unir a terra ao céu, para torná-los um só pela eternidade. O sonho de Jacó é uma revelação de Cristo, pois Cristo é a realidade da escada que Jacó viu em Betel, a casa de Deus.
Nosso espírito regenerado, que é a habitação de Deus hoje. Você pode falar, nosso espírito regenerado é a Betel de hoje. É a base na terra onde Cristo foi posto como a escada celestial. Há uma escada celestial no nosso espírito, trazendo o céu para a terra e unindo a terra ao céu. Em Betel, a casa de Deus, a habitação de Deus, que é a porta do céu. Cristo é a escada que une a terra ao céu. Significa que ele une o homem a Deus e traz o céu para a terra. Significa que ele traz Deus para o homem. Portanto, sempre que nos voltamos ao nosso espírito, experimentamos Cristo como a escada, trazendo nós a Deus e nos levando a Deus. O resultado de Cristo como a escada celestial. Santos, não é maravilhoso? Nós temos uma escada divina e mística no nosso espírito, que nos une a Deus e nos leva até Deus e traz Deus para nós. Essa escada no nosso espírito nos deifica, certo? Ela traz Deus para nós e nós nos tornamos iguais a Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Isso é Babel. É Betel. Isso é Betel. O resultado de Cristo como a escada celestial é o edifício de Deus, Betel, a igreja como corpo de Cristo. A consumação dessa escada é a Nova Jerusalém. C. A volta do Senhor necessita de um sólido edifício dos que o buscam. Esse edifício será um degrau, uma cabeça de ponte, para que ele tome a terra, e esta será uma morada mútua para ambos, Deus e o homem. Será o mesclar da divindade com a humanidade e da humanidade com a divindade para sempre. Esse edifício será o cumprimento final e máximo, não somente do sonho de Jacó, mas também do plano eterno de Deus. Terminará a ponte do tempo. A ponte do tempo. E introduzirá a abençoada eternidade no futuro. Precisamos ser para aquele edifício e precisamos ser aquele edifício. Essa é a mensagem 6, Cristo e a palavra de Deus. Vamos orar com quem está ao nosso lado. Por 30 segundos, o irmão Bob vai nos dizer o que fazer.